Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, pós-partida contra o Palmeiras no Mané Garrincha, pós uma porrada de especialistas de futebol, de arbitragem, muito mais, falando sobre a falha do árbitro de campo, tentando justificar de alguma forma que foi certo, que não marcou o pênalti, mas a gente não está cobrando aqui marcação de pênalti. A gente está cobrando aqui a anulação de uma falta, que o VAR não é feito para isso. Não se façam de idiotas. E claro, vamos falar bastante aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco está na 10ª colocação, a 7 pontos do G6 e a 7 pontos do Z4. Parece que deu ali uma compactada no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também sobre os próximos confrontos do Vasco na competição e também na Copa do Brasil. Mas claro, antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo, que tem muita polêmica pra gente comentar. Torcedor vascaíno, mais uma vez a mídia tradicional, infelizmente, vem tentando justificar uma anulação de uma falta, Eles falam de pênalti, que não teve a intenção do braço, enfim, beleza. A gente não está questionando aqui se foi pênalti ou não. Talvez nem tenha sido, ou em alguns outros critérios, principalmente contra o Vasco, seria pênalti. Enfim, nós estamos questionando aqui uma anulação de uma falta. Foi falta para o Vasco, o árbitro marcou com convicção, a bola estava lá, o VAR chamou e anulou a falta. Esse é o absurdo dessa partida. E a mídia tradicional está fazendo o favor de tentar ocultar de qualquer jeito esse erro. É uma vergonha para o futebol brasileiro, que está se acabando. A gente sabe que o futebol brasileiro já está acabando. A gente vê os resultados da seleção, a gente vê o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. É um absurdo atrás de absurdo. E a mídia tradicional faz o favor de passar pano em cima disso tudo, Agora precisa saber os interesses. Agora, pelo amor de Deus, o árbitro marcar uma falta, o VAR chamar e anular a falta, isso é um absurdo. É um absurdo dos maiores. E o Vasco, como sempre, o pioneiro dos absurdos. Quando não se anula uma falta, o VAR fica descalibrado e não funciona. Depois eles nem sequer seguem a regra, E anula aquele gol do Paulinho legítimo contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque. E a gente tem ainda, a mídia tentando de alguma forma ocultar, falando de pênalti. Pô, cala a boca. Ninguém tá falando de pênalti não. Vocês estão fazendo isso para justificar e ocultar o que aconteceu numa anulação de uma falta. Simplesmente foi isso que aconteceu. Tivemos mais de 64 mil torcedores no Mané Garrincha, o maior público pagante do Campeonato Brasileiro, onde o torcedor viu a falta sendo marcada, o árbitro de vídeo chamando o árbitro de campo para o monitor e a falta sendo desmarcada. Foi isso, simples, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, esse é o absurdo. É como se tivesse uma falta comum ali no meio do campo, o VAR chama o árbitro e fala assim, anula a falta, o árbitro reverte a falta. É isso que aconteceu. Vocês não precisam mais fantasiar o palhaço que já está feio, não. Pelo amor de Deus. É difícil a gente falar de arbitragem, cara, mas é impressionante. Toda vez a gente tem que falar contra essa situação envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro. Ninguém aguenta mais, cara. Pelo amor de Deus. Cansado já disso. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão envolvendo o Campeonato Brasileiro, O Gigante da Colina está na 10ª colocação com 35 pontos. O Atlético Mineiro passa o Vasco com 36. O Internacional, que venceu o São Paulo fora de casa, foi a 41 pontos, Está na 8ª colocação. O Vasco então fica a 7 pontos do G6 e também fica a 7 pontos do Z4. Fica literalmente no meio, no equilíbrio total ali da tabela na 10ª colocação. Meio da tabela, literalmente a 7 pontos do G6 e a 7 do Z4. Situação essa do Vasco no Campeonato Brasileiro, que agora enfrenta o Cruzeiro, no domingo. E a gente vai, claro, passar aqui para vocês os próximos 5 confrontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois do Cruzeiro no domingo, no dia 29 de setembro, o Vasco recebe o Juventude em São Januário no dia 5 de outubro. E preste atenção, no dia 2, o Vasco vai a BH enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil.
Bom, depois, sem data e horário ainda definido, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, muito provavelmente no Mané Garrincha. Existe essa negociação dessa partida da equipe paulista. E olha só, depois do São Paulo, o Vasco enfrenta o Bahia em casa, ainda sem data e horário definido. E depois, o jogo do turno enfrenta o Cuiabá em São Januário, quarta-feira, às 19 horas, no dia 23 de outubro. Esse está marcado, é o jogo lá do turno, jogo atrasado contra o Cuiabá, e o Vasco enfrenta a equipe cuiabana em São Januário. Esses são os 5 próximos confrontos do Vasco na competição. O Vasco, que a gente vai fazer agora uma análise, né, um pouco mais lógica da partida. O Vasco que está refém, né, de criatividade, o Vasco que fica muito preso em bolas aéreas. O lance mais perigoso do ataque do Vasco foi, mais uma vez, uma cabeçada do Pablo Verratti, uma grande defesa do goleiro Everton do Palmeiras. Em si, o Palmeiras foi pouco melhor, não foi tão melhor assim. O jogo foi bem equilibrado, a equipe do Vasco muito competitiva, mas não é só de competitividade que se vence jogos. Não é só refém de bolas aéreas que se vence jogos. Precisa de uma estruturação no sistema de meio campo para melhorar essa criatividade. Vamos lá, falando sobre o Ryan. Mais uma irresponsabilidade do atacante do Vasco, mais uma irresponsabilidade de um jovem que tem uma personalidade muito forte. O Ryan é um baita de um jogador, mas também é um baita de um irresponsável. Vocês precisam urgente levar esse garoto aí em algum profissional que consiga trabalhar aí a ansiedade, trabalhar o ímpeto, porque não é possível. Ele já teve ali um ato irresponsável contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e agora erra um passe que é normal do futebol, não estou falando que é de caráter, né, de personalidade, mas é necessário ter a cabeça no lugar. O Ryan simplesmente ali estava afobado no jogo, não estava jogando nada ali pelo lado direito. O Ryan que não é ponta em Rafael Paiva, preste atenção. O Ryan não é ponta, o Ryan é centroavante desde as suas origens na base e vem sendo utilizado ali como ponta. Então, mais uma vez, um erro, uma falha, uma derrota, e é preciso puxar a orelha, é preciso o Ryan sentar no banquinho de reservas, evoluir para ser um jogador menos irresponsável. O Ryan não tem condição ainda de ser titular dessa equipe, apesar que não temos, né, muitas opções. O Emerson Rodrigues entrou bem, existe também a possibilidade do Felipe Coutinho estar fazendo, né, com o Payet uma troca ali pelas pontas durante o jogo. A gente está muito, mas muito curioso para ver Coutinho e Payet juntos, mas parece que fisicamente ainda não está possibilitado. O senhor Dimitri Payet, que é um craque da bola, mas está com condicionamento físico muito deficiente. Mais uma vez, um pouco acima do peso. A gente vê que o Payet está assim, um pouco mais cheinho. É preciso ter mais concentração, é preciso ter mais cuidado com o condicionamento físico, porque senão não dá. Senão não tem condição, fica difícil. E o Payet ainda precisa entregar aquilo para que ele veio, que é um jogador com salário milionário, é um baita craque, já faz uma prospecção da marca Vasco absurda, né? Leva para a Europa, enfim, internacionalizou a marca Vasco. Mas não é disso que veio o jogador. O jogador precisa ser atleta de alto nível, jogar em alto nível, né? Falar do Felipe Coutinho, que jogou ontem, entrou bem, mas também falta um pouco do critério físico, né? Falta um pouco do condicionamento físico, mas parece que está mais preparado que o Payet. Assim, em algumas jogadas a gente vê o Coutinho já se sentindo um pouco mais à vontade. Vamos ver o que o técnico Rafael Paiva vai fazer para a próxima partida no final de semana. Mais uma semana lotada de trabalho, né? Mais uma semana cheia para recuperar jogador, para fazer a estruturação tática novamente, para corrigir aquilo que errou. Mais uma semana. Bom, vamos falar também de estreia. Estreou o Maxime Domingues ontem contra o Palmeiras, né? No final do segundo tempo. Muita movimentação, muita vontade. Não deu para ter ainda o resultado final, né, do que foi Maxime Domingues com a camisa do Vasco ainda. A gente, claro, né, vai analisar o jogador, mas parece que bobo ele não é. Parece que é um jogador que entende da bola, né, que entende de futebol e, claro, pode ser importante para o Vasco no restante da temporada. Outra situação que eu queria colocar aqui é a não presença do João Vitor na partida, né? Infelizmente, o João Vitor não jogou. Eu acho que o João Vitor é o melhor zagueiro do elenco. A zaga foi bem ontem, né? Os zagueiros foram bem, o Léo foi bem, o Maicon foi bem, mas independente de quem foi bem e quem foi mal, é necessário ter critério na escalação. O João Vitor não pode ficar de fora. Na minha opinião, o João Vitor não pode ficar de fora. Ah, mas os zagueiros estão bem. Problema, vocês têm que arrumar um jeito de colocar o João Vitor. Essa é a minha opinião. Queria saber a sua. Rapaziada, obrigado pela presença.
Vai lá nos comentários deixar sua opinião, deixa o joinha para dar aquela moral. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui rapidinho, ó, @LinekerCD_Vasco em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Kawaii, vai lá, segue lá, porque tem muita análise direto do estádio, enfim, tem muito material legal para vocês interagirem. Fechou? Tamo junto? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas. Vou deixar aqui o passo a passo para você ir para São Januário com tudo pago pelo canal. Valeu? Tamo junto. Seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.